Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, é tão bom estar aqui com você. Mais um episódio do nosso podcast do Rema dos 30 anos. Estamos comemorando 30 anos do Rema e nós temos duas pessoas ilustres aqui conosco, muito especial, que vai contar grandes histórias. Você vai saber do início do Rema e o que Deus fez na vida dessas pessoas e está fazendo no Rema e vai fazer também na sua vida. Eu estou com uma pessoa simplesmente aqui chamado nosso querido Guto, Luiz Guto, né? Luiz Guto, Luiz Augusto. Luiz Augusto. Eu estou aqui com ele. Também chamado por Guto, né? Carinhosamente chamado por Guto, né? Que é tradutor do cearense, né? Traduz aí. E também o nosso querido mestre Carrobé. Que honra, que prazer tê-los aqui junto conosco. Nós vamos ter um momento maravilhoso, conhecendo o Rema, a história do Rema e como o Rema chegou na vida de vocês. Nosso Guto, como você sabe, talvez você também não conheça, está chegando e está assistindo agora, ele é o nosso presidente, o presidente do nosso ministério, é o que é responsável por toda a nossa vida. O nosso querido mestre, ele também coordena a parte do Rema, né? Ele está sempre gerenciando a nossa vida como professor e as nossas escolas também. Então vamos lá, Guto, me fala aí como você conheceu o Rema, se apresente aí para as pessoas também, o mestre em seguida também pode se apresentar. Amém, bom demais. Abraão fez o Rema com 30 anos, então você imagina quantos anos ele tem, né? 30 mais 30 do Rema. Então... Mas hoje vai ser demais, viu? Porque ele repetiu algumas vezes. Então eu nunca cheguei atrasado e faltei. Tá certo. Rapaz, a gente conheceu o Rema através dos livros do irmão Rega, né? Sim. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas numa festa, na verdade era num... como é que chama aquele negócio de dar presente a pessoas no final do ano? Amigo secreto. Amigo secreto. Amigo secreto. Lá na casa do Carrobé, a gente recebeu 2 livros, eu e Suelen. Era O Nome de Jesus e Crescendo Espiritualmente. Então, a gente leu aqueles livros e viu que havia uma escola bíblica Rema nos Estados Unidos. Sim. Né? Então, a gente soube ali, né, na leitura desses livros. Agora, com respeito ao Rema aqui, foi através do apóstolo Bud, né? Quando colocou os pés aqui, ele abriu a igreja em 92. Na verdade, a gente vinha com trabalhos, né, em 91, né, na Escola Crianças do Brasil e também na casa dele, mas o registro mesmo da igreja e escola foi em 92, em janeiro de 92. Você faz parte da primeira turma? Primeira turma, eu e Carrobé. Foi 92, 93. 93. É. Primeira turma. Primeira turma. Segunda turma, 93. 94. Nós fizemos o primeiro ano em 92. Sim. E em 93 foi a nossa graduação. E em 93 já tinha a segunda turma fazendo o primeiro ano também, que graduou-se em 94. E vale salientar que assim, a gente não começou com o Rema, né? Brasil. Era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Né? Aí começamos. Em 2000, né, Carrobé? Foi que passou 2000. A ser Rema Brasil, a convite do Rema nos Estados Unidos, né, através até do pastor Tony Cook. Ele fez esse convite assim, ao pastor Bud, porque eles pensavam em entrar no Brasil e olhava que já tinha um missionário aqui, né, que já tinha um trabalho bom. A gente já tinha várias igrejas, várias escolas. Então, eles disseram que não queria reinventar a roda, né? Sim. Então, eles disseram, vocês querem que a gente se associar com a gente tá aí, na reunião a gente decidiu mudar o nome da escola. Da igreja não, mas da escola sim. A gente achou interessante. E o mestre? Casado, quantos anos, mestre, casado? Quantos 49. filhos? 49. Em dezembro completamos 50, né? E nós temos 2 filhos e 2 netos. É um casal de filhos e um casal de netos, né? Fez o Rema com 50, tem quanto? O mestre trabalhava na universidade, né? Eu já tenho 70 anos de idade, né? Completei em março, né? Tá novo demais, ó. Hoje é aniversário de Carrobé. Por ele, todo dia semana. Todo dia é uma festa. Então, eu servi na universidade, né? No meu tempo, eu era professor da universidade, exerci várias funções na universidade, fui coordenador do vestibular.
Eu digo, honestamente, que Deus está me preparando, forjando o que Ele precisava em mim para cuidar das escolas. Sim. Porque eu trabalhei exatamente nessas atividades, coordenação do curso de graduação em Engenharia Civil, durante vários anos. Eu coordenei o processo de vestibular em Campina Grande por 16 anos, ou seja, lidando com pessoas, lidando com alocar os espaços físicos onde seriam realizadas as provas, distribuindo fiscais para ficar naquelas salas de prova. Então, eu comecei sendo forjado, treinado lá, para fazer o que eu faço hoje aqui. Ah, coisa boa. Então, deixa eu te perguntar, a pergunta é como você conheceu o Rema? Mas acredito que não, porque você já... o Rema já foi apresentado daquela forma para ti, né? E também acredito que vocês já começaram trabalhando dentro do Rema, né? Mas como foi o seu encontro com o pastor Bud? Então, a gente conheceu, né, naquele momento lá na casa de Ronaldo Correia. Ele não tinha nenhuma igreja, nada, era somente uma reunião que havia lá na casa desse irmão, né? Era uma reunião semanal, na segunda-feira. Então, o pastor pregava geralmente lá. Eu era de uma igreja, né, da mesma igreja que Carrombé, eu, Suelen, Gilson, Silvio, e o pastor Bud também ministrou nessa igreja. Era do teu tio. Tio. Era do tio. É do tio, exatamente. Aí pronto, aí a gente depois, assim que o pastor Bud começou mesmo, aí eu Mas foi lá na igreja desse meu tio que vocês conheceram ele lá? Não, eu conheci em Ronaldo Correia. Em Ronaldo Correia tivemos a oportunidade de vê-lo lá. Sim. Guto com mais frequência porque tem mais liberdade. Guto foi chamado para servir o pastor Bud mesmo quando ele não tinha ainda uma obra estabelecida aqui. Verdade. Mas eu não, eu conheci o pastor Bud assim, pessoalmente, de estar perto dele na nossa igreja. Sim. Na igreja do Titio. Titio, foi. Aí pronto, aí daí eu... Você não conhecia o mestre, não? Já conhecia também. Conhecia. Assim, eu passei mais ou menos 6 meses lá na igreja, né? Se eu me converti, assim, a igreja que a gente fala era eu peguei um passo antes da igreja, que era ali na Feira Central, né? Isso, Mercado Central. E ela fez a mudança ali para onde era próximo à casa de Carrombé, no Catolé, né? Catolé. Então, aí pronto, eu passei esse tempo lá, mais ou menos 6 meses. Aí foi quando eu vi a necessidade do pastor Bud e eu disse, rapaz, eu vou ajudá-lo. Aí conversei com o seu titio, né? O titio abençoou. Você era do espiritismo, não era antes? Era do espiritismo, né? Era. Aí teve esse encontro. Foi, não. Aí, assim, eu digo para o pessoal, né, que eu me converti lá naquela igreja, lá no Mercado Central. Sim. Mas eu ainda passei, assim, com pensamentos errados, uns 6 meses. Eu ainda acreditava em reencarnação. Tivemos uma conversa até com o titio, seu titio, né? E sentamos com ele. Esse bicho é carregado. Mas não foi, né? Aí sentamos lá com ele, ele explicou algumas coisas, mas, bom, era muito arraigada essa coisa de reencarnação. Sim. A gente foi frequentando a igreja e a própria palavra foi tirando esses pensamentos, quebrando esses pensamentos errados. E o livro foi um o livro foi um impulso, né, gigantesco. Aí quando ouviu o pastor... Aí quando ouviu, a Suelen diz que ela pensava se tratar do mesmo homem, né, do irmão Reagan. Sim. Pela forma de falar, né, por ser americano, né. Então ela pensou, rapaz, parece demais, né, com o irmão Reagan. Que escreveu o livro. O escreveu o livro. Lendo o livro não assim... Não é o titio, é o irmão Reagan. Lendo o livro, né? A ideia que Suelen teve, né? É que esse homem foi que escreveu aquele livro. Porque ele ministrava exatamente daquele jeito, né? É verdade. E o mestre foi do mesmo jeito? Como foi a sua trajetória? Mestre, eu que influenciei. Não, obrigado. Não, eu frequentava na igreja do Titio, né? E lá na igreja do Titio, eu exerci várias funções. Eu fui diácono, eu fazia parte da diretoria. Sim. Eu comecei muitos anos antes, quando ela funcionava lá na feira, no na Mercado feira. Central. Lembro, sim. E de lá, quando veio para cá, conseguimos uma doação de um terreno muito grande. Estávamos iniciando a construção da obra, né? Sim. E eu ainda servi lá até o final de 91. Quando, em 92, estabeleceu a Igreja Verbo da Vida, lá na rua Irineu Joffre, e começou sendo feita a divulgação do Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, aí eu disse, eu vou fazer essa escola, porque eu trabalho muito tempo, eu não tenho tanto tempo para estudar a palavra, eu vou estudar na escola, porque vai trazer mais rapidamente conhecimento e luz para mim. Uau, aí show. Pronto, aí eu decidi fazer logo a escola, por isso que eu sou da turma pioneira. Ah, tá. Exatamente.
Você sabe, Abraão, uma curiosidade aqui. Sim. Que geralmente os livros que tem, por exemplo, o Pentateuco, Sim. Moisés escreveu, mas o livro de Números foi Canrumbé quem narrou lá. Ele é engenheiro. Eu pensei que ele ia falar. Uma coisa assim. Eu também estava esperando uma coisa bem Eu tava esperando o negócio. Só porque tem números. Números, aí Canrumbé. Aí você perguntar para mim, por exemplo, se Sim. Canrumbé fez a escala do rema, vem fazendo esse tempo todo, mas antigamente não tinha a ajuda de um programa como hoje a gente tem. Canrumbé fazia na mão. Que é isso, cara. E ele sabia, assim, você poderia dizer, Canrumbé, 15 de outubro, cai em que dia? Ele dizia o dia certo, né? A data certa. Que bênção, mestre. É uma mente Brilhante. é uma mente poderosa. Né? Não é uma testa oleosa, é uma mente brilhante. Né? Nós temos a mente de Cristo. Né? Agora, ela é direcionada para aquilo que fomos chamados. Então, se eu fui chamado para trabalhar no Rema, para coordenar as escolas, então eu focava nessas atividades também. Por isso que quando Guto às vezes fazia de propósito, né? Ô, Canrumbé, tu sabe quando é que vai acontecer o dia tal, do ano tal? Não era no ano, não. Às vezes era um ano depois, 2 anos depois. Caramba. Aí eu parava assim um pouquinho, me dá um tempinho, eu fazia umas continhas assim, vai, tal dia. Exatamente. Aí ia conferir e era, né? Meu Deus. Mas era por isso, porque eu trabalhava com isso, com datas, calendário, quando inicia, quando termina cada matéria, matéria número 2, matéria número 3. Eu tinha que ter tudo isso organizado, considerando cabeça, né? os feriados, Poxa. considerando o período de férias, considerando várias coisas, né? Várias coisinhas que fazem parte de um contexto para você ter o calendário completo, desde o início até o término. Me diz uma coisa, vocês, quando começou o Rema, em Campina Grande, o pastor já colocou vocês para trabalhar nessas... O senhor já nessa parte aqui, como é que o Rema, foi? tu diz em 92? Sim, o início, porque era só ele que ensinava, né? A Alexandra. A Alexandre já foi em Geraldo 94. Em 93, aliás. Em 92 só tinha pastor Bud e Jane Gerald Foster. Eram os três que ensinou um ano. Trabalhou, não foi nem um ano completo, foi 6 meses, eu acho. Em 92 mesmo. Foi em 92. Aí pronto, ela saiu e aí chegou a Alexandra Frige. Nós fizemos o primeiro ano com 4 professores e o segundo ano com 4 professores. Caramba! Eu trabalhava na universidade, então essa coisa é uma coisa fácil para mim atuar, para ajudar, para auxiliar no que fosse possível, né? Sim. E eu me dispus e comecei a ser monitor já, eu servi ao Rema, hoje Rema, né? Já no primeiro dia de aula, praticamente, a primeira semana de aula. Caramba, que massa. Aí daí em diante a gente vai subindo as coisas, Deus vai nos conduzindo. E hoje nós estamos nas posições que a gente não imaginaria nunca que chegaríamos. Mas Deus é quem conhecia esse dia de hoje, por exemplo, Deus já conhecia. Nós não. Mas Deus já estava vendo esse momento, esse bate-papo tão descontraído com você aí. Né? Que honra para mim, viu? Carregado, hein? Eu digo a ele, não para de me chamar de carrego, porque fui estudar o carrego, é carregado de unção, de glória, né, mestre? Gutão, me fala aí, cara, qual foi a matéria, o mestre também, que marcou vocês, né, naquela época ali? O professor já só tinha eles 4 mesmo, né? Mas a matéria que, poxa, essa aqui... Rapaz, a minha foi um divisor de água. O início com o pastor Bud, Fundamentos da Fé. Para mim, descortinou a minha vida, né? Assim, eu vi o que poderia ser feito na vida de uma pessoa que absorve a palavra de Deus. O pastor Bud tinha uma frase que se eternizou, né? Ele dizia o seguinte, que a fé é conhecer a palavra, né? E a fé e o conhecimento está intimamente ligado àquilo que se sabe da palavra. Né? Então, assim, isso move minha vida até hoje. Né? A fé está intimamente ligada àquilo que se conhece da palavra. Então, se você não tem conhecimento da palavra, você não tem fé. Então, essa frase marcou para mim. Então, o que é que eu precisava para poder crescer como pessoa, como ministro, né? Há 30 anos que você carrega essa palavra assim. Essa palavra assim. Isso foi nos primeiros dias. E a gente não tinha todo o aparato que hoje a gente tem, né? De livros, de material. Hoje você entra no Alumni, você tem mais de 20 mil aulas gravadas lá disponíveis para quem quiser. Caramba. Ex-alunos, né? Então, assim, fora a editora... Com mais naquela época eu só lia os livros... né? E a apostila da gente era... poucos livros, né? Sim. A editora Graça lançava um ou outro. A gente não tinha material assim tão farto como a gente tem hoje. Sim. Mesmo assim, eu acredito que
essa escassez fez com que a gente valorizasse muito qualquer material que chegava. É como a Bíblia fala, né, que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a faminta todo amargo é doce. Né? Então, se você tem uma fartura como hoje tem, talvez algumas pessoas não cresçam porque elas desprezam, né, esse conhecimento que está contido nesses livros que tem tanta fartura. Hoje, a gente só na nossa editora são mais de 130 livros que você pode pegar da fé genuína, né? Me diz uma coisa, vocês dois imaginavam estar onde está hoje, chegar, tinha assim um ponto assim, naquela época que vocês sentavam ali, rapaz, nós vamos crescer aqui, quando o pastor dizia, nós vamos ter igreja em todos os lugares, o que passava na mente de vocês, ou ter o Rema em todas as cidades e capitais, o que vinha na mente de vocês? Eu não imaginava não, mas Canrubé já tinha tudo programado. As cidades, as capitais. Na verdade, rapaz, a coisa é interessante, né? Porque você faz uma pergunta quando o pastor dizia nós vamos ter igrejas em todas as capitais do Nordeste. Começou pelo Nordeste, né? Sim. A declaração era o Nordeste, depois era o Brasil, né? Afinal de contas, ele veio para o Brasil. Mas como Deus trouxe ele para o Nordeste, o foco passou a ser Nordeste. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A gente começou a aprender sobre fé, como o Guto disse, com o pastor Buddy mesmo, com aquele livro Fundamentos da Fé, o livro que tratava de fé, o que a gente tinha na mão sobre fé. Que nem o nome nem era Estudo da Fé Bíblica, né? Aquele grandão, sim. O que a gente podia aprender e sugar dali é o que fazia a nossa vida funcionar. Mas o interessante, rapaz, foi quando começou a obra mesmo, quando começou a igreja. As declarações de fé que o pastor Buddy fazia, isso era uma inspiração para a gente, porque a gente não tinha nada. Eu, pastor Buddy, eu vejo aqui o baixo, vejo a bateria, eu vejo o púlpito, eu chamo a existência. A gente não tinha nada dessas coisas. E, de repente, a gente está onde está hoje, é exatamente o que a fé fala, o que a fé diz, o que ela nos ensina, chamar existências que não existem como se fossem. Então, hoje a gente vê realmente que fé funciona, a palavra de Deus funciona. É você crer e declarar. Porque, às vezes, muitas pessoas estão crendo, mas não estão declarando. E a palavra de Deus que tem que ter uma associação entre fé e confissão. E nós aprendemos, tinha inclusive uma matéria com esse nome, fé e confissão. Que essa matéria, ao longo das adequações da grade curricular da escola aqui no Brasil com o Rema, algumas matérias mudaram até de nome. Por exemplo, uma matéria que impactou a minha vida foi o nome de Jesus. Por quê? Porque a gente descobriu que há um poder nesse nome tão grandioso que as pessoas são incapazes. Que naquela época não se falava tanto nisso, né? Do nome de Jesus. Mas quando a gente começa a estudar a matéria, o nome de Jesus, e a gente começa a entender o poder que há nesse nome, caramba, rapaz, isso foi Houve muita dificuldade para vocês fazerem o Rema, assim, muita perseguição dos outros pastores, das igrejas, do pessoal? Eu acho que no nosso caso não, porque a gente serviu a uma igreja que pregava essa palavra. Porque ele foi discipulado, digamos, por fitas de áudio, através de estudos ministrados por Valnice Milhomes, que tinha feito o curso na África do Sul. Então, o que você escutasse de Valnice Milhomes naquele tempo era exatamente o que a gente deu continuidade. Só que agora com mais propriedade, né? Porque não era escutando uma fita, agora era você ouvindo alguém ministrando para você. Aí isso, rapaz, tem um poder de transformar, de consolidar que ninguém imagina. E assim, as experiências, Guto pode falar com mais propriedade, porque ele teve um tempo bem mais próximo do pastor Buddy, morou um tempo com o pastor Buddy. Então, rapaz, são coisas que não dá para a gente foi demais mesmo. Falar em tão curto espaço de tempo. Isso levaria talvez um dia inteiro ou mais, uma semana, para poder falar das experiências, particularmente de Guto, Suelen, de Silvia, e vivia juntinho com o pastor Buddy. Né? Como o Rema foi importante para o seu chamado e o trabalho que vocês desenvolvem hoje? A formação é a base, né, Abraão? A gente hoje está construindo aqui no ministério, né? E mesmo que a gente tenha pessoas que fizeram os projetos, né, eventualmente, quando os operários estão fazendo a obra, por exemplo, levantando as paredes, o arquiteto vai lá e diz, rapaz, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então, ele volta para o projeto e vê o que é que tá errado. Né? Então, para mim, o Rema é essa construção. Né? Na verdade, é o projeto de Deus para a gente, que a gente vai construindo a nossa vida em cima dessa base
e toda vez que alguma coisa não dá certo, a gente volta para os mesmos ensinamentos para ver o que é que está acontecendo que não está dando certo. Sim. Né? Então, serviu é um projeto, né, de Deus para a nossa vida que centraliza uma base para esse edifício subir. Então, hoje, os desafios para nós, eles são grandes, né? Mas a gente cresceu por causa dessa palavra. Com tanta responsabilidade, né, Guto, dessa mega estrutura hoje que, graças a Deus, o Senhor colocou tanto o Rema quanto o ministério na mão de vocês, o que deixa vocês tão leve, com tantas situações que têm se levantado, com tanta pressão que existe, a gente vê leveza na vida de vocês, vê alegria, vê... Isso vem lá desses 30 anos, né, do início lá, né, que vocês aprenderam a colocar em prática essa vivência, né, dessa palavra. Me fala aí. Eu falo assim, que a visão do verbo da vida, ela é facilmente compreendida em 3 coisas que a gente via na vida do pastor Bud. 3 elementos básicos, né? Sim. Fé, alegria e amor. Ele vivia a vida assim. Então a gente mantém a mesma visão, o mesmo estilo de vida, né? O estilo verbo da vida de ser, mantendo a fé, a alegria e o amor. E essa composição, cara, é uma base que dá para você subir qualquer edifício, fazer qualquer coisa acontecer. Mestre, você foi diretor aqui do Rema de Campina Grande por muitos anos, né? 8 anos. 8 anos, né? E me conta aí a Mas sua... antes de mim, quem me antecedeu na diretoria do Rema... Do Rema foi Guto? Foi? Ixi, Guto foi diretor rapaz. do Rema e eu auxiliava nos bastidores, né? Ah. Aí depois ele teve que assumir a igreja e aí ele me convidou para assumir a diretoria do Rema. Aí eu dirigi o Rema de 96 a 2003, foram 8 anos. Aí passou para a Janaína. Passou para a Janaína. Janaína foi diretora de 94 até 2004. Foram 10 anos. 11, na verdade, foram 11. 11 anos. Eles dizem aí que foram 4, mas foram 11. Sabe? Porque números do texto que é comigo, né? Então, Quando você terminou o Rema, você ensinou, não foi? Eu lembro da tua primeira ministração, acho que foi numa terça-feira. Não, eu assim, quando eu terminei, eu ensinei no Rema, no Verbo da Vida, em Verbo da Vida. 1995. 93 eu terminei, foi um ano sabático que eu tirei em 94 e 95 eu comecei a ensinar. Foi? Como foi Eu falo sabático brincando, viu, gente? Hoje é moda, né? Essa coisa de sabático. Abraão sabático. Sabático. Lembra da matéria que tu desse? Fundamentos da fé. Fundamentos da fé. Na verdade, era fé, confissão e paciência, né? Fé, confissão e paciência. Era essa O aí. nome da matéria? Era. Fé, confissão e paciência. Você só teve fé. Olha. Aí você falta ainda confissão e paciência. Aprender a paciência. Confissão e ter paciência, né? Como foi a transição, mestre, do Verbo da Vida, sem treinamento, Verbo da Vida, para Rema? Rapaz, isso foi uma coisa muito leve, muito fácil, porque a gente já fazia exatamente do jeito que eles faziam lá. O que nós tivemos que fazer foi adequar a nossa grade curricular com a grade curricular deles lá. E para isso foram necessários a gente juntar algumas matérias, por exemplo, 3 matérias em 2, para poder criar o espaço para uma que nós não tínhamos, como História da Igreja. Depois uma matéria como Escatologia, não tinha naquele tempo na grade curricular nossa. O nome de Jesus mudou de nome, passou a ser a autoridade do crente. Sim. Foram coisas assim, mas na essência, quando você pegava o que nós fazíamos aqui e o que eles tinham lá, foi exatamente a evolução deles lá, porque o que fazíamos aqui foi o que foi feito na época do pastor Bud como aluno lá. Pastor Bud e Jean como aluno trouxeram para nós exatamente tudo que eles aprenderam em Rema lá. E aí foram passando para a gente aqui como Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. É claro que pastor Bud chegou aqui no Brasil em 86. 83. 83 o pastor estava aqui? Mas no Nordeste foi em... No Nordeste chegou aqui em 90, né? 89, eu acho. Ele veio a primeira vez em 89. Né? Aí em 90 ele se preparou e em 91 chegou. Caramba! Foi. Ele estava aqui no Brasil desde 83. Estava, só que ele começou pelo Paraná, em Campo Mourão, depois foi para Guarulhos. Lá em Guarulhos estabeleceu uma igreja, estabeleceu uma escola. Sim. Marconde, pastor Marconde, por exemplo. Sim. Ele é mais dinossauro do que a gente. Nós somos da uma pioneira do Nordeste, mas o pastor Marconde foi graduado lá de Guarulhos.
Então, o que aconteceu, Abraão, é que a nossa grade curricular foi baseada naquilo que o pastor Bud trouxe. Sei. Agora, o próprio Rema lá, em Tulsa, né, foi verificando alguns ajustes para poder ter uma grade curricular mais ampla, mais completa e abordando alguns assuntos que a gente não tinha. Foi o caso de escatologia, a história da igreja, mudou o nome de o nome de Jesus para ser autoridade do crente. Nós tínhamos uma matéria aqui, por exemplo, que era o livro de Efésios. Sim. Você deve ter feito o livro de Efésios. Essa matéria foi extinta porque a gente viu que o conteúdo dessa matéria era ministrada em Ministério Prático, era ministrada em O Fruto do Espírito, que mudou de nome também. Aí vê que a gente... Algumas matérias fez uma junção, foi feita junção, alguns mudaram de nome e foram implantadas umas novas disciplinas. E com isso, hoje nós temos a nossa grade curricular desde 2003, eu acredito, para cá. Agora teve algumas matérias, como por exemplo, tem pessoas que ensinam como ser guiado, outras como não ser. Né? Então, assim, se você sabe como não ser, aprenda como ser, né? Então, eu acho que você daria para dar um... Né? Ei, Guto, essa parceria da gente aqui com os Estados Unidos, o que é que eles falam, comentam sobre o Rema no Brasil aí? Você tem contato com eles lá também? Tenho, eles passam um relatório, assim, de atividades dos Remas no mundo, né? E eles passam quantos Remas abriram, quantos alunos, né? Hoje, né, nós temos o maior Rema do mundo aqui no Brasil, em número de escolas, em número de alunos, né? Então é aqui no Brasil. Isso já foi os Estados Unidos, né, naquele tempo que o pastor, porque só tinha um lá. Sim. Depois que eles começaram a abrir, hoje nós temos assim mais de 10 mil alunos, né, Carroberto? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil alunos. Esse ano batemos graduados? Graduados, rapaz, chega... É perto de 50 mil, só o Brasil. Só o Brasil já está chegando a 50 mil. Esse ano, eu acredito que esse ano, de 2022, a gente já ultrapassa essa margem de 50 mil. Caramba! Aí há uma escola também que cresceu bastante, né, que é na África, que é a da Nigéria. Eles têm perto de 3 mil alunos, 3 mil... Ela é ligada conosco, né? Não, a da Nigéria é tipo uma escola como essa daqui, do Verbo, né? Tá. Do Ministério. Então é um Rema independente. A que é ligada conosco é a escola lá de Angola. Né? Tem Portugal, tem Chile, Argentina Japão. E Japão. Elas são todas ligadas conosco. São ligadas. Lá é centro... Nós temos 5 remas. Da vida, ou são remas. São remas. 5 remas em outras nações que são vinculadas ao Ministério Verbo da Vida. Então nós temos o Rema Brasil, que é esse grande macro, né, que pela quantidade de unidades. E nós temos o Rema Buenos Aires, o Rema Argentina Buenos Aires, o Rema Chile Rancagua, o Rema Portugal Lisboa, o Rema Angola Luanda e o Rema Japão Yamanashi. Então nós temos 5 unidades internacionais que são vinculadas ao Ministério Verbo da Vida. Quantos professores, mestre? Hoje nós chegamos à marca de 1.000 professores. Meu Deus. 1.000 professores e não só no Brasil. Quando eu falo professores, eu incluo os que residem fora. A exemplo dos que estão na Europa, né? Nós temos o professor Gleison, Marina e vários outros que estão por lá, né? A equipe que já ensina no Rema Portugal. E outros que saíram daqui do Brasil para morar em Portugal, servir lá e são professores também. Os professores de Angola são professores nossos, estão lá, são de Angola, são nativos. Nós temos professores do Japão, nós temos uma nativa, a professora Noriko. Ela é japonesa e está lá. Nós temos aqui no Chile, nós temos professores chilenos que são graduados do Rema Rancagua e estão hoje ensinando o Rema Rancagua. Nós temos professores também em Buenos Aires, na Argentina, que servem também ao Ministério Verbo da Vida. Né? Como é que faz a escala desse povo todo? Rapaz, lidar com isso? Os de lá, tem alguma coisa do Ministério lá para fazer a escala deles, ou é tudo daqui? É tudo aqui. Todas as unidades de ensino são feitas aqui pela sede do Ministério. Sim. Nós hoje somos uma equipe, né? Uma equipe muito grande, que até separada, né? Tem a equipe da Escola de Ministros, a equipe da Escola de Missões e a equipe do Rema. Então, na equipe do Rema, que é o grande pool no número de quantidade, nós temos cerca de 18 pessoas trabalhando nessa coordenação para dar assistência
a todas as escolas, em todos os aspectos, tanto acadêmico, quanto financeiro, quanto o aspecto de realização de formatura, de eventos, tudo mais. Mas a realização do calendário em si requer de nós como se fosse uma conexão mesmo, sabe? Entre céu e terra, sabe? Tem que estar em conexão, buscando em Deus, não só um professor que ensina aquela matéria, mas buscar em Deus se aquele professor deve ir para aquele lugar. Eu digo que, quando eu estou trabalhando com calendário, eu me fecho mesmo, me separo, me isolo para ficar buscando a direção para botar o professor certo, na cidade certa, na matéria certa. E quando eu vou fazer isso, eu sempre atento para algumas particularidades do professor. Sim. Não é somente o nome do professor, não é somente o professor Abraão. Não, mas eu olho para Abraão, mas eu verifico Abraão. Abraão pode viajar e permanecer fora da cidade? Não, por quê? Porque ele é casado. Porque ele serve na igreja. Então, eu tenho que olhar... E se trabalha no secular também, né, mestre? Os que mestre? trabalham secularmente não podem nem sequer viajar. Como alguém trabalha... Tem professor que trabalha em banco, trabalha... Com certeza. Esses professores que trabalham em outras empresas, que não somente o ministério, que não são ministério de tempo integral, Sim. então esses aí só podem ensinar na sua cidade. Exceto quando ele tira férias e diz, olha, eu estou de férias nesse período e quero ensinar uma matéria. Aí eu já pego, aloco ele numa cidade qualquer uma, porque ele está de férias, ele pode sair e ir para qualquer lugar. Mas, via de regra, nós temos um grupo de professores itinerantes, tanto homens quanto mulheres, que podem ensinar em qualquer lugar, até fora do Brasil. Esse ano, nós temos 4 professores se doando, se financiando para ensinar no Japão. Veja o nível de parceria que nós temos. Então, é uma coisa mesmo que eu digo que é de Deus. São 30 anos. Não é uma coisa natural, não. É sobrenatural. E... para a gente termina sendo uma coisa natural, porque sabe que Deus está envolvido. Nós somos o canal para que isso seja realizado. Então, são quantas escolas? 130, mais ou menos. E hoje nós temos mais uma modalidade, né? Além dos remas, nós temos a escola bíblica Verbo da Vida. Temos prisional também, né? Tem escola bíblica presencial e tem a escola bíblica online. A única presencial que temos é em Okazaki, no Japão, mas temos a online na Europa e estamos criando uma para começar no próximo ano, uma América Latina, para atender alguns pais aqui da América Latina. Ô Guto, tem uma visão assim, nós vamos chegar a tantas escolas ou está fluindo? Vai fluindo assim, o ministério pensa como? Abraão, onde tem uma igreja que não tem uma escola perto, aí eu penso que o pastor ele tem que pensar nessa possibilidade. Porque o crescimento do nosso ministério, o avanço de abertura de novas obras, igrejas, ela passa por dentro do Rema, né? É como se o Rema fosse esse útero que produzisse os ministros, né? Na verdade, a gente não tem no Rema a finalidade de formar um ministro, é formar um cristão. Agora, quando você está sendo exposto à palavra, você descobre o seu chamado e, com certeza, a base que você recebe do Rema já impulsiona você para o ministério. Então, não temos esse pensamento, quantas escolas vão fazer? Depende da necessidade. Se tem uma necessidade numa localidade que não tem uma escola Rema perto, aí o pastor ele mesmo trata de pedir, porque a formação da liderança dele passa também por dentro do Rema. Ele, para ser um pastor hoje, ou um ministro, ele tem que ter o Rema. Primeira coisa, todo ministro nosso, todo ministro Verbo da Vida, antes de ser licenciado para servir ao ministério ou ordenado depois de passar por esse período de treinamento que nós chamamos de licença ou licenciamento, ele tem que ser graduado do Rema. É o primeiro ponto. Se você almeja alguma coisa no sentido de ministério, sim, faça o Rema. Eu, particularmente, eu falo para os pastores, se eu não tivesse um Rema perto, né, que me desse condição de treinar os meus obreiros, as pessoas da minha igreja, eu lutaria, trabalharia para ter um Rema dentro da minha igreja. Agora, eu tendo um Rema perto, eu deixaria o trabalho com a outra igreja e só mandaria os membros para lá e desenvolveria eles depois do Rema. Porque tem outras atividades que a gente pode fazer dentro de uma igreja local que vai facilitando a vida das pessoas, né? Elas vão estar preparadas para toda boa obra. Então, eu não preciso me desgastar fazendo um trabalho que outro que está bem pertinho já faz. Então, eu estimularia as pessoas a ir para um Rema. Mas não tendo, aí eu teria que fazer alguma força para... Hoje a gente percebe, Abraão, que hoje nós estamos em 2022, né? Sim. E
a gente percebe o seguinte, eu que trabalho diretamente com rema, a gente percebe que nessa década, por exemplo, 2010 até 2020, foi uma época de um up, de um pulo, um salto no número de escolas, sabe? Muito grande. Principalmente depois da pandemia, não foi? Não, antes da pandemia. Estou falando de 2010 a 2020. Ah, tá. 10 anos, nos últimos 10 anos, Sim. houve um crescimento de unidades de rema muito grande no Brasil. Por quê? Porque o número de igrejas cresceu, como o Guto disse, os pastores querem ter ministros qualificados até para auxiliá-los no crescimento da sua igreja, e aí abriram vários remas. Agora, a gente percebe, nós estamos em 2022, para o próximo ano, só tivemos projeto de 4 unidades. Tivemos uma unidade em Chapecó, outro projeto em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, outra unidade em Surubim, vinculado ao estado de Pernambuco, né, vinculado à igreja de Pastor Humberto, e uma outra unidade O Brasil em falta. Fortaleza. Já preencheu. Ainda não, né? Todas as capitais. Todas as capitais nós temos. E, Todas e as as capitais. interiores também, né? Não, Algumas. aí Vários, tem não, se você for pensar em interior, o Brasil tem 5.570 municípios. Então, teria que pensar em termos E de também 5.000 municípios. tem muitos que remas. eu digo tem interior assim, necessidade. como João Pessoa, Não. Campina Grande, né? Mas tem capitais, como Recife, Tá que dizendo você que já João conta Pessoa com 4 é interior. unidades. Não, eu tô falando de João Pessoa e Campina Grande. No interior do país. Você vê uma capital como Recife, você Sim. tem lá 4 unidades de rema espalhadas, Aham. distante, porque é uma capital grande. Você vê São Paulo, você tem 4 unidades de rema na Grande São Paulo. E dá para abrir mais lá, não Dá dá? para abrir muito mais. Aí você vai para o Rio de Janeiro, tem 4 unidades no Rio de Janeiro. E tem espaço para muito mais, Tem- porque são tem cidades espaço. muito grandes e população gigantesca. Então, não dá para a gente pensar que um rema vai atender expectativa na cidade como São Paulo, como Sim. Belo Horizonte, como Rio de Janeiro. Não, estou fora disso. Então, hoje nós temos algumas capitais, e Sim. até cidades que não seja capital, a exemplo de Campina Grande, que já tem pelo menos 2 unidades. Aham. Então, por isso que a coisa está crescendo e vai crescer, continuar crescendo. A escala que o senhor faz para professores é a mesma que faz uma também para as formaturas? Porque hoje não tem como você ir para muitas formaturas, vocês dois, Formatura né? faz parte do rema, né? Formatura é formatura de quê? Do rema. Do rema. Então, quem faz a escala também sou eu. Agora, eu não faço isso só. Ah. Eu converso com o diretor, procuro saber qual é a data que ele pretende realizar e pra não- qual a sugestão que ele tem de paraninfo da turma. Porque, às vezes, ele pode sugerir uma pessoa Que a maioria da escola querem mais vocês, né? Não, Guto. que é Guto. Roberto. Não, que é Guto. Se Roberto. Guto tivesse clones, Era. E só em daria todas. Guto, né? Só daria Guto. Mas o problema é que ele não pode ir para todas, até porque, muito além de ser cansativo. sobrecarregado, ele tem umas que eu dou preferência 100% para ele, são onde tem a escola de ministros. Então, esse ano ele já vai participar de 5 formaturas de escola de ministros. Caramba. Então, eu não posso. Agora, fora isso, eu ainda consigo botar em mais 2 ou 3 remas, mas que isso não dá. Sobrecarrega demais. Renato também vai para algumas Em formatura, remas, né? As questões Aí a das- gente divide, a Garcia vai para umas, Borba vai para outras, Guto vai para outras e tal. E no fim dá tudo certo. João, né? João também, Maneco Aham. também. Aí dá Toda a tudo certo. diretoria A diretoria tá- vai, participa de várias formaturas. Mas aí entram os supervisores, entram até mesmo os professores, não tem nenhum problema não. Vai que um diretor teve um professor lá que foi um destaque para a turma ficou Encantada. assim, conectada com aquele professor e pergunta, Sim. diretora, pode ser professor fulano? Vou dar um exemplo aqui, só para você ter ideia. Sim. Pode ser Eduardo Cardoso, o paraninfo da nossa turma? Sim. A gente tem nada contra Eduardo Cardoso, é um excelente professor, tanto que ele sai para ensinar em outras nações, então a gente confia. Sim. Não, Ele pode estava ser. até lá em Está em Angola, não Angola, foi? esteve em Angola. Teve pra Argentina Foi para a também. Argentina, depois para Angola, veja Aham. só, Teve a em Arco discussão Verde dele. também. Ele vai ensinar Aham. mesmo. E se não de precisar dele, ele Sim. diz, a minha vida e a minha escala não está comigo, não está com você. Isso. Quer dizer, então, esse tipo de professor não tem nenhum problema. Qualquer professor pode ser paraninfo. Agora, Aham. a nossa restrição e nosso cuidado é porque, às vezes, a gente tem necessidade de deixar um professor meio que dando calibradazinha nele. E a gente não coloca isso em outdoor. Sim, sim. Então, se ele está sendo calibrado, esse professor a gente não vai dar a ele o mérito ou a honra de estar sendo paraninfo na formatura. Aham. Aí esse aqui, eu digo para o professor, vamos pensar no outro nome, deixa esse para mais para frente. Daqui a um ano ou 2 a gente pensa nesse nome daí. Numa boa, não tem problema não. A gente quer que cada um possa ocupar seu tempo, seu espaço, aquilo que Deus tem para a vida dele, mas no tempo certo.
Então, eu já estou trabalhando. Agora, já temos mais de 80 formaturas agendadas para esse ano. Meu Deus. Ainda faltam uns 30, um pouco mais. Caramba. É puxado, viu? Puxado, Abraão quer participar das formaturas do Rema Prisional. Sem Ele disse que problema. poderia Sim, até tem também, pegar, né? Do ficar prisional lá, né, ainda hospedado. Tem, Vai abrir lá em Bangu, que você queria abrir lá? Você já você tem. tá querendo. Já tem lá já em tem Bangu. Bangu. Quer ser o pastor lá? Masculino e feminino. Tem no masculino e no feminino. Sério? Caramba. Muito bom. Trabalho muito bom, viu, Abraão, do O Rema Rema Prisional. prisional é maravilhoso. Muito bom. E os frutos, os resultados. Hoje nós temos diretor de Rema. Eu dou aula no daqui, né? Nós temos diretor de Rema diretor de Rema prisional, que graduou-se no Rema prisional. Professor do Rema prisional, que graduou-se no Rema prisional. Aham. Quer dizer, você veja o poder de transformação que tem na vida das pessoas, o poder que a palavra tem para transformar. Para dizer, você não é isso que você pensou que era, você é isso. Agora, para isso, você tem que botar a palavra dentro. Quando a pessoa coloca a palavra dentro e entende o que a palavra fez conosco, o que a palavra tem poder de transformar, de mostrar, abrindo os nossos olhos, tirando as escamas, e a gente começa a perceber, tem muitas pessoas com a vida transformadas hoje de uma forma maravilhosa. Lá em Petrolina nós temos o Valtinho, né? Sim. Que era um ex-presidiário, né? Aquele moreninho. Que é diretor, e Ele é ele diretor faz um do trabalho trabalho fantástico, cara. O trabalho dele, rapaz, é modelo. Petrolina tá se destacando, né? O diabo tá com muita raiva daquela obra. Com ali, né? certeza. Muita E a raiva. gente com muita raiva dele. Exatamente. Não é não? Hein, Guto, tiver um empresário, alguém aí nos assistindo, pessoas de influência, qual 2 motivos você daria de uma pessoa fazer o Rema? Rapaz, é conhecimento. É o primeiro, né? Que você adquire. E a outra é a maturidade que chega. Você não chega à maturidade sem conhecimento, né? Então, é essa porta que vai te levando. Aí eu penso que essas pessoas, elas precisam estar atentas, né, aos convites, às orientações. Porque sem conhecer a verdade, ela não pode libertar a vida de um homem. Lá em Oséias 4,6 diz que o povo de Deus perece porque falta entendimento, né? Então, eu penso que todos, não somente empresários, todos que querem levar uma vida abundante que Jesus comprou para nós, têm que buscar conhecimento. E o Rema é a porta. E é diferente de igreja, eu quero só salientar isso. Porque na igreja você não tem condição de ter um ensino sequenciado de certas matérias. Sistemático, né? Como Carrumbé, por exemplo, o nome de Jesus, que é Efésios, né? Você geralmente não faz um ensino assim dentro da igreja. Você preza pela inspiração do momento, né? Para cada ministro que vai levar lá. 40 minutos, 50 minutos no máximo. E no Rema você tem... Quantas horas, Carrumbé? Quantas horas? São 800 minutos, né? 800 minutos de aula, né? 800 minutos de cada matéria, né? Então, assim, é um conteúdo bom além do nosso material didático. Que transformando em hora-aula, seria 16 horas-aula. 800 minutos corresponde a 16 horas-aula. Em qualquer instituição de ensino, são 16 horas-aula. Então, o aluno tem 16 horas-aula para você discorrer sobre qualquer tema. Então, você pode detalhar. Diferente de um culto, onde você vai com foco, aí no outro domingo já é outro ministro, com outra inspiração, para atender outra inspiração que Deus deu para ele. E além disso, o nosso material didático é maravilhoso. Completo, né? Muito bom. O mestre, eu vou fazer a pergunta, mas me conta a tua experiência ali. Foi a primeira vez que pregou lá nos Estados Unidos, no Rema, né? Naquela conferência lá, né? Me conta aí a tua experiência a respeito disso. Foi em 2014, né? Eles estavam... Tem uma bagagem do Rema, né? Acho que tem um detalhe nessa questão, nessa pergunta, né? Na verdade, Guto foi o primeiro ministro não norte-americano a pregar no evento do Rema Tulsa. Com tradução. Não, a gente ficou aqui como fosse... Então, a Copa do Mundo, né? A gente ficou aqui na expectativa, todo mundo assistindo, todo mundo naquela expectativa. E a gente ficou nervoso até por não ter o lugar. E acho que fizeram uma pergunta bem interessante, né? Como é que você se sente, né, para pregar onde eles ensinaram a gente, né?
Aí você deu uma Na resposta. verdade, Abraão, assim, ali é o palco onde passou grandes ministros do Senhor, né? Eu digo os grandes ministros da fé, irmão Reiga, né? E outros que passaram por lá, ministraram lá. Então, para nós foi uma honra e para mim também um reconhecimento do trabalho do pastor Bud. O pastor Bud tinha acabado de partir para o Senhor. Em 7 de novembro de 2013, ele partiu. Em janeiro, em fevereiro de 2014, a gente foi representando o Brasil, né? Assim, 3 meses depois. eles tinham, né, uma ideia de chamar alguns ministros, né? E eles queriam mesmo, eles falaram para mim, o pastor Ted, o pastor Craig, disse para mim que não era uma questão de sei lá, de recompensar, era uma questão de reconhecimento. Eles queriam que os frutos, né, pudessem ser apresentados lá nos Estados Unidos, né? Então, como eu era um dos frutos do trabalho do pastor Bud, Eles ficaram encantados. então eles pediram para ir lá. Foi uma experiência maravilhosa. Tempo, né? Assim, Isso também deu uma alavancada grande também no rema da gente aqui, né, no Brasil. eu depois acredito disso. que sim, né? Muitas pessoas entraram em contato, os americanos lá mesmo, a gente tem hoje muito acesso, né, a eles, né? Eles são uma bênção grande demais. O rema nos Estados Unidos tem nos dado um suporte maravilhoso. Aquela viagem que o pastor fazia era de 6 meses ou era de Ano a ano. ano a ano? Você tem ido lá também, né? A gente não Pegando- foi agora, né? Esses 2 últimos anos, porque Cada... pandemia não deu mais assim. Mas Eles a conexão é grande, né? Fevereiro a do gente próximo ano, participa das reuniões que eles têm de mensal, né? Eles têm uma reunião. Como eles não sabem português, então Garcia Sim, quem né? participa, né? Porque senão teria que traduzir para eles português. Você é o melhor. Mas- Ele é o melhor, né, Mestre, para traduzir? Mas aí o Inclusive, para E o grito. Ele, Mas ele aí- ensinou até Mamadinho, ele ensinar o grito. Mas aí eles querem, né, que a gente participe. Então a gente em fevereiro sempre tem uma reunião dos diretores internacionais que eles querem que vão para lá, né? Aí eu nesses 2 últimos anos não fui, mas esse ano eu vou ter que ir, esse ano de 2023. 23, tá indo. A caravana ou vai só? Não, esse ano Sim, é só... direto Mas do- assim, 2024 é o homecoming, né? Aí todo aluno ex-aluno que quiser ir participar e ter essa experiência, vale a pena. Vale a pena. Mestre, com essa onda aí de mudança de mentalidade que o mundo está querendo implantar nos jovens, qual o conselho você dá para essas pessoas virem fazer o rema? Rapaz, é como o Guto falou, não sabe? Quem não tem conhecimento perece, sofre. Isso não é inquestionável. Isso é um versículo bíblico, está lá em Oséias 4:6. Não tem outra forma. Se você quer ter liberdade, a palavra tem que estar dentro de você, e você é livre. Tá um versículo hoje que está sendo cantado em verso e prosa, inclusive, por um dos nossos candidatos. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas isso não é chavão, não. Isso é um Sim, versículo sim. bíblico, é João 8:32. Conhecereis a verdade. E conhecer a verdade é conhecer Cristo, porque Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a palavra. Quem conhece a palavra, quem conhece Jesus, torna-se livre. Então, a pessoa livre, rapaz, não vai deixar se envolver com qualquer coisa, não. A pessoa se envolve porque desconhece. A pessoa se envolve com algumas coisas porque não tem o conhecimento. Quem tem um conhecimento não vai se envolver com ideologia de gênero, não vai se envolver com droga, não se envolver com muitas outras coisas que estão rolando aí, a Sim. juventude e até pessoas adultas, adultério, entrar em uma vida miserável. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Agora, quem tem o conhecimento, aí você é livre, você chegou à libertação. Então, o Rema tem esse propósito, é ensinar de uma forma bem simples, bíblica. Você abre sua Bíblia e compara. o que Qualquer você um tá pode ouvindo alcançar. com a Bíblia. Sim. Você vai escutar, vai comparar, vai ser como os nobres de Bereia. Sim. Não fique contente apenas com o que está ouvindo. Escuta e compara com a palavra. Então, você escuta o que está sendo ministrado e com a sua Bíblia aberta, você vai ver o que está sendo pregado é a palavra. E aí você vai colocando aquilo no bom depósito, que é o nosso coração, e quando você menos esperar, aquilo está sendo sedimentado.
ficando arraigado dentro de você. Você muda seu jeito de falar, seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Muda, transforma você, porque é a palavra que tem esse poder transformador. Não somos nós, ministros, que transformamos ninguém. Não, é a palavra que transforma. Sim. Então, a palavra tem esse poder transformador e você começa mudando sua forma de pensar. Porque se você pensa errado, você fala errado, você age errado. Crê errado. Mas se você pensa certo, você age certo, fala certo e declara o certo. Então, não tem alternativa. Se você quer andar nesse propósito e ter uma vida, eu digo, saudável no aspecto espiritual, você vai ter que ter a palavra dentro de você. Não tem outra forma. Então, a nossa recomendação é que todo jovem, a partir de 16 anos, procure o rema mais próximo e faça uma visita. Não precisa ir lá se matricular, não. A primeira matéria, todos os anos, ela é aberta. Você pode ir para lá, não paga nada. Faz a primeira matéria todinha gratuitamente. Eu desafio, se você no final da primeira matéria tiver com o propósito certo, tiver indo lá com o propósito certo, se você não faz sua matrícula e não avança no curso. Eu já fiz esse desafio a muitas pessoas, muitos jovens, e aos que eu fiz, eles não interromperam depois da primeira matéria. Eles prosseguiram, porque eles viram que naquilo que eles estavam ouvindo e vendo, tem luz. E onde chega a luz, as trevas saem. Diferente, né? Uma igreja, uma cidade que tem um rema é totalmente diferente, né, Guto? Muda a vida das né? pessoas. Elas aprendem, né? Abraão, ainda falando sobre essa questão de ideologia que você falou, eu tenho uma indicação de um livro que é Como Manter a Cabeça no Lugar nesse Mundo Louco. Desenvolvendo discernimento para esses últimos dias. Esse livro aqui, eu não sei se dá para pegar direitinho ali. Olha lá. Opa, aqui, ó. Aqui. Esse livro é maravilhoso, gente. É uma indicação que eu faço, é do pastor Rick Renner. E ele aborda esse tema bem atual das ideologias, né? De coisas que estão querendo entrar no meio da família, no seio da família, da sociedade, e que a gente precisa ter entendimento. Eu digo, isso vai trazer uma luz para as famílias até pensarem melhor a respeito das pessoas que a gente vai colocar num lugar de autoridade para definir coisas no nosso país. Está muito sério, né, apóstolo? Muito sério mesmo, parecia de firmeza, né? Eu queria que você desse uma palavra para alguém aí, tanto fazer o rema como aqueles que já fizeram. Eu queria que você desse um incentivo aí para os ministros, né, para ex-alunos. Então, assim, para aquele que nunca fez, minha orientação é o seguinte, lá no Salmo 119, versículo 130, diz assim, que a entrada das palavras do Senhor traz luz e dá entendimento aos simples. O que é que a Bíblia está dizendo? Que a energia que faz com que a lâmpada acenda é a palavra, né? Se há uma entrada, ela vai trazer a luz. A Bíblia também diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mas como essa lâmpada brilha se não existe a energia do espírito, não existe a energia da palavra, né? Sim, então não tem como brilhar. A minha orientação é que você se expõe à palavra. Outras versões dizem que a exposição à palavra do Senhor traz luz e dá entendimento aos simples. Quando você é exposto a palavra, com certeza vai acontecer aquilo que aconteceu, o que o apóstolo Paulo falava em Romanos, capítulo 12, 1, 2, né? Que pela renovação da nossa mente, nós vamos experimentar uma transformação que vai dar condição de você ter a experiência do que é bom, agradável e perfeito, como vontade de Deus, né? Então, eu acredito mesmo que todas as pessoas que são cristãs, elas precisam mesmo se expor à palavra para poder essa palavra dar luz a eles, trazer o entendimento. Aquelas que já fizeram, Abraão, minha orientação é não pense que pelo fato de você ter ouvido, que você não precisa ouvir novamente. Tem um exemplo muito grande, numa das escolas internacionais que a gente tem, né, lá na África, eu visito lá frequentemente. Né? Então, muitas vezes, quando eu chego lá, depois de conhecer alguns irmãos que estão fazendo rema, eles estão super avivados. Mas, pelo fato de passar 2, 3 anos sem contato com a mesma palavra, parece que eles não aprenderam nada. Tem alguns irmãos que conversam comigo, que são de lá, de Angola, eles dizem assim, bispo, esse aí precisa fazer o rema novamente.
E quando a gente vai olhar a forma de falar, é mesmo necessário. Parece que o que aprendeu se perdeu por não dar manutenção naquilo que aprendeu, né? Naquilo que ouviu. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não por ter ouvido. Né? É pelo ouvir. Então, a gente precisa mesmo estar dando manutenção. Então, são duas coisas. Aquele que precisa de conhecimento, precisa matricular no Rema. Né? E o que já adquiriu conhecimento, dá manutenção. E existem formas. Né? Hoje, como a gente falou da Alumni, a Alumni não é um site para você ficar com notícias novas todo dia. A Alumni serve como uma biblioteca. Biblioteca é aquele lugar onde você precisa de uma informação, de um conhecimento, você vai lá e pega. Então é esse lugar. Tem mais de são mais de 20 mil horas, né? Eu disse 16, mas mais de 20 mil horas de aula lá de qualquer professor que você quer acender. Para academia, qualquer caminhando, tudo. Isso é uma bênção. E a gente vai mudar, vai apresentar mudanças aí no aplicativo, no site. Daqui a pouco está saindo isso aí como novidade. Show. Tem algum rema que vocês se arrependeram de ter abriu lá? Ou, rapaz, a gente devia fechar isso aqui, não abrir, ou não? Já até esses 30 anos, não, né? A gente deixou de, por exemplo, fechar não, né? Mas assim, paralisa durante um tempo. Depois abre, mas é por causa do número de pessoas, porque a cidade é pequena, né, Roberto? Geralmente nas cidades bem pequenas, a gente abriu para fortalecer, acima de tudo, a igreja. E ter um corpo de ministro qualificado. Aí, atende aquela demanda, aí interrompe, porque não teríamos um número de alunos que fosse razoável para o funcionamento da escola. Hoje, para ter um rema hoje... De forma razoável, você deve ter pelo menos 50 alunos. Sim. Aí, menos que isso, a gente vê que fica inviável para a própria igreja. A gente não quer que a igreja tenha um rema seja peso para uma igreja. Então, a gente prefere interromper, coloca como inativo, aí 1 ano, 2 depois, volta e volta. Já tem outro grupo, já né? tem um grupo preparado. E sempre tem, né, mestre? Tem, porque a igreja vai preparando novas pessoas, vão se convertendo, trabalho de evangelismo. Então, o próprio rema termina sendo mais conhecido na cidade, cria-se novas parcerias com outras denominações, e aí gera-se uma nova turma. Alguém que quer abrir o rema faz o quê? Manda um e-mail para vocês. Aí tem uma cadeia, estrutura. Né? Tem uma sequência. Tem uma sequência, o pastor pede, senta com o supervisor, depois o supervisor, junto com o pastor, faz um projeto, envia para a coordenação, depois da coordenação vai para a diretoria do ministério e há uma aprovação da diretoria. Aí questão de prédio, cadeiras, som. Não, isso tudo é avaliado. Depois que é avaliado e aprovado aqui, manda-se para o Rema nos Estados Unidos, uma vez confirmado lá, a gente libera aqui. Caramba, espetáculo. É esse roteiro, né, cara? A última palavra é o Rematussa. A palavra final, né? De todos os remas no Brasil que já foram... Todos que são abertos. Agora mesmo, esses vão abrir para o próximo ano, eu já recebi a confirmação. Sim. Por isso que já estão catalogados como novas unidades a funcionarem em 2023 e já estão criadas as instituições, cada um desses remos. Já foram criadas as turmas, só não tem calendário lá estabelecido. Mas a turma já existe, já pode fazer até matrícula. Agora, uma coisa boa, Abraão, é que depois que você faz o rema, você também pode se descobrir num chamado. Né? Claro que todos precisam se integrar dentro de uma igreja local para poder desenvolver. Né? E você pode fazer ou escola de ministros ou de missões. A escola de ministros ela tem algumas que são itinerantes, né? Sim. Que o ano que vem a gente vai ter em 3 lugares, né? Porque o rema não é para você receber título de pastor, não. Não. É um aprendizado mesmo para a sua vida pessoal, né? Mas a escola de ministro, na verdade, também não. Sim. Mas a escola de ministro ela dá equipamentos, ferramentas, né, para um ministro desenvolver bem o seu chamado. Sim. É por isso que a gente chama a escola de ministro. Agora, quem pode fazer? Quem tem um chamado ministerial. Pode ser nos 5 dons ou pode ser no Ministério de Socorros. Né? Então, ele pode fazer, é habilitado a fazer. E temos a escola de missões também. A escola de missões ela se concentra somente em Campina Grande. A gente quer que as pessoas que têm esse chamado, elas venham para Campina Grande e se porventura não tem, mas quer ter esse conhecimento de como manter a obra missionária aquecida, a pessoa também pode vir a Campina Grande e fazer 1 ano. Na verdade, são 9 meses. Né? É bem diferente a escola. Eu fiz também a escola de ministro.
com o rema, né? É. O rema dá aquela... Você começa, se você for comparar, você vê que o rema tem uma duração de 2 anos. Sim. E você tem 24 matérias. A escola de ministros, vou falar da itinerante, que é a mais enxuta. Você vai ter 34 módulos em um ano. Toda semana você tem um módulo ensinado por um professor diferente. Ixi, então é bem intenso. Agora, além disso, tem as aulas de consagração, pode ter um eventual seminário, um eventual workshop, dependendo das necessidades. Está chegando aí, e tem trabalhos extracurriculares, né? Então, mas pelo menos no que diz respeito às disciplinas, aos módulos de ensinamento da palavra, são 34. Você vai ter contato com 34 professores diferentes sobre assuntos diferentes. Caramba, o cara sai... É um ano, né? Sai... É bem intenso, mas de uma preparação muito grande. É fácil identificar seu chamado depois que você sai, faz a escola de ministros. E você vai procurar atuar naquele ali, porque você está com muita informação, como o Guto disse, uma palavra que eu acho muito boa, você está recebendo as ferramentas para exercer seu chamado. Sim. Gente, foi bom demais. Bom demais. Muito bom. Foi aprendizado. Eu sei que tem muita coisa, são 30 anos de muita história, né, do que Deus fez nesse ministério. Acredito que vocês são homens bem realizados, felizes com tudo que Deus está fazendo, né? O Senhor está soprando o vento para esse ministério, né, apóstolo? Você pode falar aí sobre isso, ou o mestre também, e dar suas palavras finais. Abraão, de longe tu é gente boa. De perto. De perto parece estar de longe. Então é gente boa longe e perto. Esse é meu apóstolo. Mas foi bom demais, assim, a gente conversar um pouco, né? Ficou muito bom com essa barba branca dele. Aí, ó, show de bola. Fala. Dando um trato aqui. Agora de Maneco é uma tintazinha boa, hein? Não diga nada, Maneco, não. Maneco, a gente diz assim, Maneco, tu tá magro, ele faz. A postura. Mas, assim, bom demais conversar, né, e trazer, de alguma forma, alguma informação para as pessoas. Sim. E alguns que já fizeram rema, já conhecem a história, reviver nesses momentos marcantes na nossa vida. Não tem como a gente esquecer nosso passado, né? Tudo aqui nos faz lembrar o nosso começo. Eu falo sempre para as pessoas, né, que quando eu estou passando em algum lugar e eu vejo uns pastores pelejando por uma coisa, crendo para uma coisa, crendo para outra, eu falo para eles, rapaz, eu sei exatamente o que é isso, porque a gente passou por isso, né? E estamos passando ainda, né? Essa reforma agora, hein? Isso não é uma reforma, isso aí é uma construção mesmo, né? Uma construção grande. E aproveitamos para fazer a reforma da casa, para deixá-la com um aspecto realmente de escritório. Rapaz, vai ficar uma coisa fantástica. Agora, Deus está envolvido muito nisso. Ousadia. Verdade. E assim, eu só digo para o pessoal, rapaz, não é que os desafios diminuem, mas a gente cresce. Né? E o fato da gente crescer, parece que os desafios ficam menores. Mas quando a gente não tinha tanto entendimento, a gente olhava para o gigante e ficava desesperado. Né? Hoje não. A gente sabe que tem um gigante, mas a gente sabe fazer o que com ele. Né? Então, muito isso bom, aí gera, né? Eu sempre falo, gente, a vida cristã não é uma coisa instantânea. Não é como você comprar um lanche no McDonald's, num fast food, né? Não é assim. A vida cristã é uma coisa progressiva. Você vai crescendo. Aí tem pessoas que, por causa dessa dificuldade, dessa pressão, elas desistem, né? Rapaz, a dificuldade, a pressão, a circunstância nunca foi problema para aqueles que decidiram caminhar em fé. Pelo contrário, se tornou um trampolim para eles avançarem mais e mais. Se você quiser ver na Bíblia, abre lá em Hebreus capítulo 11, que você vai ver pelo menos 10 personagens, você pode escolher ali, se basear num daqueles ali para vencer as suas dificuldades. Cada um deles vencerá as dificuldades pela fé. Então é essa maneira da gente agir. Guto, esse gás, essa energia, essa alegria que você tem, essa força, né? Eu sei que você passou muitos anos como pastor, o pastor foi embora, todo mundo atrás de você. A gente se espelha na sua vida, no seu jeito de ser, a simplicidade, o acesso que a gente tem, a abertura que você nos dá. Mas hoje, quem você se espelha, como você consegue pegar o gás. Eu tinha o pastor aqui, agora eu não tenho, agora é essa multidão atrás de mim e eu agora com quem eu sou. Eu tenho muitas referenciais, assim. Eu admirava o pastor Bud também, Abraão, porque ele,
ainda que ele era o líder, Sim. mas ele celebrava os discípulos que ele gerava. Né? Ele se alimentava desses discípulos. A gente tem muita gente boa é o melhor. No ministério. Né? Mas também tem algumas pessoas de fora, né, que a gente sempre tem contato com um conselho. Por exemplo, Tony Cook. A gente tem uma amizade, ele tem uma penetração, assim, por assim dizer, de conselho no nosso ministério. Teve situações que eu disse assim, rapaz, a gente precisa chamar o pastor Tony Cook, conversar com ele sobre tal coisa que a gente estava passando. Bicho, a gente pagou caro. Você sabe que uma passagem de vinda para os Estados Unidos não é barato. Claro. Pagou caro para ele vir aqui. Depois que a gente conversou com ele, ele disse, o que é que vocês estão pensando? O que é que vocês estão fazendo? A gente, isso. Ele fez, vocês estão certos. Meu Deus. Continue. Aí eu digo assim, Paulo, ele também muitas vezes viajava para um lugar somente para confirmar os irmãos. Não era para dizer nada, não. Cara, você está bem, você está certo. Avança. Caramba, que está no massa. caminho certo. Né? Então a gente não precisa assim de ter muita coisa, não. Quando você tem o Espírito Santo e você faz aquilo que ele está orientando, a gente só precisa de alguns irmãos que têm mais maturidade para dizer, rapaz, está no caminho certo. Então a gente parceiro tem. Aí desse aí, hein? Canrumbé é outro nível, né? A gente tem uma diretoria bem atuante, né? Canrumbé sabe disso. Turma é maravilhosa. Tem gente mais jovem do que a gente na diretoria. De fato, tem meninos, né, que saíram. A gente pode dizer assim, né? Canrumbé pode dizer que saíram do departamento infantil da gente. Mas hoje dá uma aula pra gente. Dá um show de bola. É um show. Rapaz, eles são homens de Deus, muito jovens Deus homens de Deus, maduros, extremamente inspirados e com uma maturidade que impressiona. Não é uma coisa natural, é Deus mesmo ali, né? É Deus. Amém, mestre. Quando a gente entende que de Deus nós somos cooperadores e não atrapalhadores, a coisa funciona. É verdade. Mestre, dê uma palavra para os diretores e professores aí. Contem conosco sempre. O nosso papel principal aqui no Rema é atender aos diretores, né? Nós queremos, onde eles estão, eles nos representam, eles são a nossa extensão. Então, o que eu puder fazer por uma equipe de direção de Rema, eu vou estar sempre disponível para atendê-los com a maior brevidade possível, porque quando eu sou consultado, eu entendo que eles têm uma necessidade e eu tenho que dar resposta a essa necessidade. Então, por isso que eu procuro ser o mais rápido possível em atendê-los. Se eu passar 24 horas, tenho certeza que eu tive alguma dificuldade, eu estava em reuniões ou coisa assim, mas eu procuro responder dentro do mesmo dia. E para os professores, contem conosco, vocês têm acesso a todos nós aqui da diretoria. No que diz respeito ao Rema, vocês têm meu contato, pode fazer contato quando tiver alguma necessidade, porque o meu prazer é servir. Eu entendi que, como mestre dos mestres, né, Jesus Cristo, né, que ele disse que ele veio aqui para servir, né, não para ser servido. Então, eu entendo que eu estou aqui com esse mesmo propósito, para servir, para que você possa, através do que eu puder fazer, você avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Uau. Então, é como se nós fôssemos uma plataforma de lançamento para que você possa, lá na frente, realizar exatamente onde Deus quer, o que Ele quer que você faça. Amém. Ping-pong, bem rápido, bem rapidinho. Responda. Rema para você. É o lugar de conhecimento. De conhecer e aprender a palavra de Deus. Escola de Ministro. Escola de Ministro é de trazer ferramentas para a sua vida. Escola de Ministro. Exatamente, eu concordo com o Guto. É você adquirir ferramentas para você exercer seu ministério. Escola de Missões. Missões aí é uma necessidade para quem vai para o campo. Você quer tem uma chamada missionária? Prepare-se, equipe-se, pega a sua mala e vá abastecer na Escola de Missões. 30 anos de Rema. 30 anos de Rema, 30 anos de vida. Concordo. 30 anos de Rema. 30 anos que eu quero ter ainda mais 10 e mais 10 e mais 10, até o meu último suspiro, eu quero estar servindo o Senhor no Rema. É isso aí. Gente, beijo no coração. Foi um tempo maravilhoso com o nosso apóstolo, nosso querido mestre, nesse podcast de 30 anos especial. Coisas novas irão acontecer, coisas maiores vão acontecer na sua vida. Não deixe de fazer o Rema. É isso aí. Fechou? Fechou. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Hasta la vista.